Bom, então no raciocínio lá que a gente estava nele, a gente não sabe então se a gente está passando o risco aí de estar contraindo uma vacina que na verdade está se prestando aí ao intuito de uma nova ordem mundial. Bom, aí o que eu precisava dizer para vocês com destaque, né? Ora, o fato de que é por isso que a gente tem apostado tanto no serguianismo. Meu Deus do céu! É por isso. Esse problema é um problema existencial. Como é que um povo que não está preparado para solucionamento dos problemas de ordem existencial vai resolver os seus problemas de ordem prática, material, ou de ordem do dia a dia, né, do cotidiano? Claro que não. Claro, não se iludam aí, vocês da esquerda, vocês da direita. A elite global também, não se iluda, porque a gente tem falado, tem sido educado e tem dito que a direita está ansiosa por uma conciliação com os pobres e com os mais fracos. Ela já não aguenta mais viver com esse exclusivismo dela, né? Agora, essa é uma forma educada para dizer, né, quase um eufemismo, né, portanto, em última análise, para não dizer que a esquerda precisa também, assim como nós, reformular o seu sistema de vida, implicando, portanto, o seu habitat. Ora, é claro que ela dispõe de alternativas, né? Ela estuda aí, como a gente já cansou de ver essa alternativa nos filmes de ficção. O que ela faz? Ela debanda para um outro planeta, para uma subestação espacial, até que ela possa retornar ao planeta quando houver condições melhores, ou até que ela descubra um outro astro mais atrativo, enfim. Isso aí a gente já sabe que é uma opção, né? A gente sabe que é uma outra opção ela se fechar num determinado espaço, né? Isso aconteceu já nos primórdios, isso acontece desde os primórdios das associações humanas, né, ou humanoides. Quer dizer, você tem aí, por exemplo, o fenômeno aí da burguesia, do feudalismo, né? Os burgos, né? Os burgos, não burguesia, mas burgos, né? Os burgos foram formados num contexto semelhante a esse, né? Quer dizer, uma necessidade de separação. E a humanidade vem se separando permanentemente desde os seus primórdios. Chegou a hora, né, que mesmo que não seja a hora de transformar isso e fazer com que nós possamos viver em conjunto, né, nos defendendo, né, por igual, como sociedade, como humanidade, como humano, como ser, como gênero, e não como indivíduos, né, de determinadas classes. Quer dizer, mesmo que não seja a hora disso, que seja pelo menos o momento da percepção disso. Quer dizer, mesmo que não seja isso, que seja o momento pelo menos da percepção disso. Mesmo que não seja isso, que seja pelo menos o momento da percepção disso. Quer dizer, agora em diante as pessoas podem usar isso aí sempre, né? Mesmo que não for isso, que seja pelo menos a percepção disso. Usem essa expressão aí porque ela vem muito a calhar no momento. Ora, é um checkmate que nos deixou aí esse problema existencial para o qual nós não temos know-how, nem o know-how tradicional, o sistema de eleição não foi cogitado ainda, ele poderia servir, mas será que a gente não precisa, não necessita de um sistema mais autêntico? Ora, por que a gente agora vai perguntar à humanidade se ela quer tomar a vacina ou não? Isso aí significaria dar liberdade, né? A liberdade, mas então nós teríamos que fazer essa liberdade não em nome do conceito de democracia ou de liberdade que estão mal entendidos entre nós, mas que seria em nome disso aí, desse fato, né? Quer dizer, ora, as sociedades agora, por meio tecnológico, é que vão decidir se vão tomar a vacina ou não. Ora, não é melhor então, já que a gente dispõe da tecnologia, nós perguntarmos a elas antes, né? Ou no mesmo momento, como seria o seu melhor modo de viver, né? Quer dizer, o mundo chegou a esse ponto, na verdade, não foi pelo mal entendido entre como é a melhor forma de viver? Essa é a grande pergunta aí que os intelectuais têm que raciocinar quando eles
tem que entender que o sergianismo é profundo e ele é extremamente elaborado, é o projeto de o estudo de uma vida, né, e de uma humanidade, porque é a vida que se debruça sobre o seu passado, sobre a humanidade. Ora, em que pontos? Nos pontos políticos, os pontos políticos, né? E aí você procura dentro de certas premissas, né, filosóficas, né, são filosóficas, de natureza filosófica, mas são existenciais e são, em última análise, humanas, né? São quase que eu diria biológicas, porque elas nascem de um ser vivo, né? Esse ser vivo simplesmente capta tudo que está ao seu redor, né, e analisa a sua vida tanto do ponto de vista particular ou social, né, e tanto do ponto de vista dessa fusão com a humanidade e do distanciamento dela mesma. Quer dizer, é uma análise que se faz do ponto de vista psicanalítico, psiquiátrico, psicológico, eu não sei o que mais. Quer dizer, você leva em consideração todos os aspectos, né, inclusive os espirituais e materiais, analisa as várias nuances do que seria justiça, né, visualiza como os seres evoluíram até aqui, né, quais foram as prováveis formas de evolução, identifica que critérios eles utilizam para viver, que forças latentes neles são mais características e marcantes, e portanto devem ser denominadas. Quer dizer, e a partir de então observa como ele vive no meio, né, as suas necessidades. Quer dizer, basicamente é isso que fez o sergianismo, né? Agora me dediquei a isso, né? Outras pessoas aí ficaram perdidas aí pelo caminho, né, discutindo a moralidade, como se fossem causas e não consequências, né? Outros ficaram aí discutindo a religião como se fossem causas e não consequências, né? Agora eu tô vendo um movimento aí na internet aí, ó, interessante, né? Falaram até em tom de brincadeira, escreveram assim na legenda, ó, bug do cristianismo, alguma coisa assim, o bug, né? O bug. Quer dizer, que veio uma menina e fez uma série de perguntas. Uma menina, coitada, eu não sei, ela é muito coitada, é modo de dizer. Ela tava lá naquele jeitão dela, tal, ela é meio gótico, meio punk, eu não sei. Ela tem um estilo assim pesado, carregado. Mas tudo bem, eu não sei se ela dorme de dia ou se ela dorme de noite. Isso é importante, né? Mas tudo bem, ela foi muito providencial, nós devemos louvar o seu aparecimento, sua aparição. Olha, ela veio e disse o seguinte, olha, Deus, ela colocou aqueles problemas lá, inclusive trouxe aquele problema lá do Zenão, eu não sei, aqueles paradoxos lá da época de Sócrates, né? Deus é bom todo tempo, ele não é, ou então ele não é bom, ou então depois veio também falando que, criticando a onipotência, esses critérios aí, tudo dentro das críticas que já foram feitas, que já são conhecidas. Pois bem, então ela se esqueceu que outros filósofos, né, consagradíssimos, né, até da própria igreja, que possivelmente resolveram esses problemas, ou pelo menos debruçaram sobre eles, né? Nenhuma novidade que ela está falando, ela tem que entender isso. Bom, de qualquer forma, não deixa de ser provocativa. Ela não esqueceu de levantar o critério mais importante, que é o que os sergianos levantam. Ela arranhou isso daí, que ela disse o seguinte, olha, o mundo está em guerra, o mundo está em guerra, e a guerra foi feita, a guerra santa, e ela sempre foi feita em nome de Deus. Olha, isso é tema peculiar aí nos sergianos, em Sérgios, no texto Sérgios. E nisso ela arranhou muito bem, olha, a inviabilidade da manutenção das religiões, né, a despeito aí, do que vai pensar aí o nosso grande Malafaias, né, com todo o carinho que a gente tem por ele. Me desculpe, seu Malafaias. Você, o R.R. Soares, você, todos os outros, né? A Igreja Católica, né? Hoje mesmo mostrou lá, eu não sei porque que o Tralha estava falando do Papa, que o Papa arruma uma musiquinha, o tempo pra você ouvir a musiquinha aí, que você ganhou um CD. Vai cagar, Tralha. Pô, tudo bem. Tudo bem, Tralha. O que acontece? Por que não perguntaram ao Papa aí o que ele acha disso aí, meu Deus do céu? Qual que é, Papa? A gente vai dividir o mundo outra vez? Mas dessa vez, qual vai ser o critério de divisão? Porque, olha,
Não tem solução para isso. Se você vai proibir a pessoa de dar a sua, de manifestar a sua opção, o seu desejo, a sua convicção, quer dizer, você está colocando em risco de um certo modo, e não impede que elas, né, porque esse não é o problema. A doutora esqueceu de dizer o seguinte, né, porque ela foi dizendo lá, olha, a vacina, porque o negócio é complexo, nem eu mesmo compreendi dessa forma, eu não sou ninguém, mas eu quero dizer o seguinte, muita gente, eu estou me colocando como um homem médio, né, quer dizer, muita gente não sabe que essa vacina, ela causa, assim, ela traz riscos. Todo mundo agora, daqui para diante, vai entender isso melhor que quem não entendia. Eu, por exemplo, eu não entendia. Né? Embora já tinha outros diagnósticos, tinha outras soluções para isso, porque nunca precisei né? O serguianismo está pronto, né? Está pronto. Então ele depende do que está acontecendo, do que vai acontecer na Terra, né? Você está entendendo? Ele independe de qualquer novidade, de qualquer inclusive, má percepção que eventualmente tenha lançado sobre a Terra. Eles não se responsabilizam pela mudança que o ser humano pode causar, influenciado por eles, né? Pelos serguianos. Claro que não. Agora, eles também expõem isso de forma responsável, né? Eles creem profundamente que isso é extremamente benéfico, útil e até providencial para o salvamento tão urgente que a gente precisa, né? Que a direita já entendeu. Quer dizer, a casa nossa ainda é essa, não tem como você viajar ainda para uma outra base. Isso é uma possibilidade, mas hoje você não pode fazer isso. Você conta hoje com uma base, com exceção dessas subterrâneas aí que existem na Europa. Você tem esses 1% da população mundial aí tem onde se refugiar diante de uma catástrofe, de um cataclismo mundial do planeta? Eu acho que não. Bom, então é isso, está faltando diálogo entre direita e esquerda, tá certo? Está faltando diálogo, né? Diálogo, mas diálogo profundo. Não são esses diálogos aí de Lula, do Bolsonaro, desse menino aí agora, que tá a terceira via. O Ciro, eu não sei porque o Ciro saiu, dizem que o Ciro parece todo mundo fala que ele é muito bom, muito fala de... Cadê? E o Ciro agora abandona, Ciro? Você tá fazendo hora com o povo? O que que é? Você vai voltar? Já não tá no prazo mais? Eu tô por fora aí dos prazos. Eu vou até tomar nota disso, porque estão insistindo tanto aqui pro lançamento aqui da campanha dos serguianos, para prefeito, para vereador, estão incentivando aqui um representante lá de Sérgios aqui numa das cadeiras aqui legislativas do Brasil. Agora, eu não sei se isso aí pode ser um outro serguiano qualquer que se lança indicado por nós, entendeu? Bom, indicado aí pelo Sr. Igor, né? Agora, é o seguinte, vamos complementar lá aquilo que a gente estava querendo dizer. Deixa eu ver se está filmando direitinho, tá? Não, tá ok, tá filmando ok. Bom, o que eu preciso dizer para vocês é o seguinte. Não se sabe, então, se isso daí vai nos causar um problema, vai nos aniquilar, vai nos dar um problema de saúde, ou não vai ser nada. A questão toda é essa que veio colocar, né, providencialmente essa mulher. Me perdoe, eu não sei, eu não peguei o seu nome, mas você prestou um benefício tremendo para a sociedade. Muito obrigado. Você foi lá e disse, olha, a vacina tá todo mundo tomando, mas essa vacina tem um bocado de gente aí que vai ter complicação com ela. Só que no custo-benefício, a relação de custo-benefício, né? A gente não pode falar em custo-benefício quando está lidando com o ser humano. Na verdade, a gente tem que... Essa é a relação de menos perdas, né? Menos mortes, talvez. Essa seria mais apropriado dizer assim. Quer dizer, ela está dizendo, a vacina ela vai ser útil para a maioria, mas ainda assim a minoria vai padecer, vai ter problemas. Agora, esse número de mortes e de problemas é menor para o caso de nós não tomarmos a vacina, a sociedade não se imunizar, é maior, porque o vírus pode ser mais letal do que esse pequeno percentual aí, porque é pequeno. Agora, é aquela história que a gente tem falado, né?
é pequeno, poderia ser um. Agora, mas quem é que vai ser um e que vai se candidatar a sofrer o mal do mundo? Quem fez isso foi Jesus, nós já falamos isso. Será que tem outro Jesus aí, candidato? É a hora de se inscrever, né? Bom, não adianta, né? Isso aí tudo é uma ironia, né? É até inconveniente agora, inoportuna. Mas tudo bem. Para a pessoa, acho que serve para a pessoa refletir, né? A gente procura ser assim emblemático, né? E construir a imagem, a cena na cabeça, quase que cinematográfico, né? A gente tenta ser cinematográfico para quê? Porque a pessoa que está acostumada só com essa leitura aí, tem só esse tipo de familiaridade aí com a absorção das coisas, né? Do mundo, da realidade, quer dizer, quem sabe ela pensando que está vendo um filme, ela de repente não se inteira ou se interessa por isso aí, daí, tá? Bom, então é isso. A solução, então, qual que fica? Seria, então, falar, ó, nós não vamos proibir. Isso aqui está dependendo de Lula, de Bolsonaro, isso tá, olha a dimensão disso, não sejam imbecis, prestem bem atenção à importância disso do ponto de vista da teoria geral da política, né? Da TGE, né? Ou mais especificamente dentro da TGJ, que é a Teoria Geral da Justiça. Doutrina cunhada aí pelos serguianos, tá certo? Pelo Sorígolo, tá bom? Então tá na constante lá da doutrina serguiana, tá? O serguianismo. Bom, se você considera então que você vai, então, olha, vamos proibir, nós não vamos proibir, seja em nome aí da democracia, ou seja em nome de outra coisa qualquer. Se você tomar, você toma se você quiser. Se você não quer tomar, você não toma. Se é maior de idade, você é pai e representante dos seus filhos, você vacina se você quiser. Se você não quer vacinar, você não vacina. Não obstante, entretanto, né, e a sua entrada nos estabelecimentos públicos, né, sejam eles de quaisquer categorias, quer dizer, estará eventualmente restrita. Ora, porque senão aí também você já está sendo injusto com o outro lado. Quer dizer, o outro lado toma apostando que a vacina é boa, né? Não deixa de ser injusta. Não, isso é senso de justiça. Agora, como é que você lapida um senso de justiça desse? Não é fácil, as pessoas geralmente não têm, a gente sabe disso, a gente observa aí na advocacia, né? A gente percebe como é que as pessoas aí, elas acordam, elas transigem uma com as outras, sempre a partir do seu poder, né? A verdade, o ponto de partida não é a igualdade, é o ponto de partida da sociedade, que é o real, que é esse desnivelado. Então o rico, quando vai pactuar com o pobre, né? Ele faz o quê? O rico, quando vai pactuar com o intelectual, que é pobre, o que ele faz? Bom, não vamos para esse caminho, não. Vamos voltar lá, vamos concentrar no que a gente está dizendo. Então você vai proibir eventualmente a entrada dessas pessoas, claro, porque senão não faz sentido você permitir que outras vacinem, apostem, né? E o governo, inclusive, mesmo que um presidente discorde, mas o Ministério da Saúde não faz isso. E ele tem que prover, ele tem que oferecer a vacina. Se ele está oferecendo a vacina, a população logo vai entender o que? Olha, se o Estado está dando a vacina, eu vou tomar, né? E se ele está dando, se ele está incentivando, e aí a Globo vem e faz isso, se o Estado não faz. A Globo vai lá e faz o trabalho todo. A Globo assume o risco da vacina, por quê? Ela está... Eu não sei, a responsabilidade dela, ela não pode endossar ela no exterior, não. Porque todos os médicos estão falando. Será que ela tem que falar? Olha, nós estamos fazendo isso aqui, incentivando, porque nós estamos apostando aqui na ciência do nosso país, ou na ciência do nosso prestador de serviço que nos dá a consultoria, ou nós estamos prestando fundamento, nós estamos chancelando a nossa posição no exterior, ou simplesmente na vontade de derrubar um presidente. Tem que deixar bem claro isso, qualquer que seja a sua posição. Bom, o que acontece? De qualquer forma,
o mundo está vacinando. Então, provavelmente, nós vamos ter que colocar à disposição aqui. E se não colocar à disposição gratuitamente, vai ter que ter, o mercado vai oferecer aqui para compra e aquisição. Isso aí vai ser barato. Se isso aí for para o povo comprar, qualquer um compra vacina. Eu acho, eu não sei. Existe a tecnologia para fazer ela R$ 1 se quiser. É isso que eu estou querendo saber do potencial, não do mercado. Mas tudo bem, tem que levar em conta o mercado também. Mas vamos lá, onde eu quero chegar. Presta atenção. Você, então, claro, tem que deixar o cidadão decidir. E aí você começa a separar o mundo, né? Porque... E dá aquelas brigas que Deus já passou na internet aí, um sujeito dentro do metrô brigando com o outro. Não, põe a máscara, vagabundo. Põe, vagabundo, a máscara. Não vou pôr, não. Aí teve que vir até um menino aí da comédia. O povo tá fazendo comédia, o mundo tá se acabando e o povo da comédia também não pensa em ajudar um pouquinho o problema e nos ajudar. Por isso a gente tá pedindo aí, eu pedi hoje todo dia o Agostinho Carrara para divulgar o serguianismo, porra. Pelo amor de Deus, ajuda. Os comediantes também ajudem. Olha... O que acontece? Ele falando lá que ele deu várias acepções para o termo vagabundo, né? No Brasil, passou a se usar vagabundo para uma série de conceitos, mas tudo bem. Aí o cara falando, toma vacina, você está dentro do metrô, e aí eu nem ouvi o que estavam dizendo, não ouvi isso de relance, como diz, né? Como se, por assim dizer, né? Mas tudo bem. Vi que o cara estava querendo, estava de máscara e estava querendo. Então, você tem que pôr vacina também, você está no metrô. Agora, é lógico, se o governo oferecer a vacina, ele vai ter que proibir a entrada de quem não vacinou nos locais públicos. Senão aí você já está sendo injusto com aquela outra parte da população. Né? Agora, como é que é o meio termo disso daí? Divide. Você divide. Aí você pode fazer um metrô com horário para quem tem máscara e outro para quem não tem. Você pode fazer, não fizeram isso, não tentaram fazer isso aí com fumantes, né? Aí o que foi acontecendo? A área do fumante foi diminuiu muito, ficou oprimido aí, os fumantes se oprimiram, né? Eles falaram, não quero mais brincar disso não. Quer dizer, olha, todo esse problema não pode ser avaliado, analisado, inferido por esse caminho, por ele mesmo. Mas tem que ser pelas coisas adjacentes e que fazem ele ser o que é. Que coisas são essas? Olha, é a discussão, afinal de contas, sobre como é que nós vamos nos estabelecermos enquanto seres sociais. Né? Vocês vejam bem como é que é preciso ponderar essas coisas. Não é possível ficar com essas máximas, aí, nessas crenças absolutas, nesses dogmas. Ainda que eles tenham sido aplicados na realidade ou não, né? Porque você não tem uma história de falar assim, isso aí nunca existiu. Quer dizer, isso já existiu e não deu certo. Aí diz, isso nunca existiu. Independentemente disso, se você trabalha aí com a menor intervenção do Estado, o Estado não dá conta dessas coisas aí. Você deixa a cargo do particular. Eu não sei que utopia é maior que os homens da direita veem, né? Porque é isso que está. Basicamente, a direita se divide entre os de boa fé e os de má fé. Quer dizer, tem gente que sabe que o capitalismo não funciona e só existe para lucrar. E essa é a elite que mantém. E aí uma parte que está ali no meio, que é supostamente intelectualizada, fala para a outra esquerda assim, olha, você tem que promover isso aí, porque é a tradição nossa. Essa é a tradição. Se a gente é o que é, porque a gente promoveu sempre essa tradição aí, né? Esse liberalismo aí. Quer dizer, agora que ilusão é essa dessa turma? Achar que o ser humano vai se respeitar num sistema livre de concorrência. É claro que não, se a palavra está dizendo, isso é ignorância. Tem hora que a gente começa a acreditar que o Olavo falou que a turma intelectual do Brasil tem inveja dos intelectuais. Porque, ora, isso é uma questão muito simples, não é? Como que essa tradição aí, como se você fala livre concorrência, você tem sempre tem uma porção de gente na internet tentando explicar isso aí de variadas formas. Mas eu acho mais simples, essa daí, é livre concorrência. Se é livre, mas livre com ressalva. E quem é que põe essas ressalvas? Se você deixa que aquele que põe a ressalva vai a imporar para si mesmo. Né? É assim que, portanto, funciona nos sistemas aí de remuneração dos servidores do Estado, em muitos casos, onde eles mesmos votam as suas próprias, fazem o seu próprio orçamento, né? O seu próprio teto, o seu próprio... são essas aberrações aí do poder político, né? Do alto escalão, portanto, do serviço público.
Bom, é, é por isso que o teto tem que ser posto por todos. Todos é que tem que se manifestar. Agora, mas como? Como, Giovanni? Pra quê, Giovanni? Pra quê? A gente fica vendo esses negócios e a gente fica com esses trem gravados na mente. Mas pra que então ser guiano? Pra que ser guiano? Ora, para você ter um sistema automatizado em tempo real, para que as pessoas possam se manifestar em tempo real. Olha, a pessoa vai viver, Giovanni, vai viver. Ela vai viver ser guiano, viver tendo que votar a vida toda, ela vai ser um ser, um homos votantes, quer dizer, isso aí vai ser a consumação, né? E a grande epopeia, a grande máxima aí do homem politicons, né? Do homo politicon, que ele finalmente vai poder brincar ou exercer a sua razão de ser em tempo real, que é votando. Claro que não, né? Esse estado aí, esse empenho maior que vai ser exigido, será apenas num primeiro momento, né? Posteriormente, os seres, quando já estiver estabelecido, não os dirigentes que irão estabelecer as leis, mas ao contrário, estabelecer as leis que vão formar os dirigentes. Quando isso for feito, aí sim você pode gozar de mais tempo para se ocupar com outras coisas, inclusive com a proteção efetiva do seu estado, né? Porque você não vai ter todas as regalias do Estado e não vai, em contrapartida, se sentir naturalmente, espontaneamente, é assim que acontece em Sérgios. Eu não sei se a gente vai alcançar isso, mas assim é lá, né? Por isso que eu sempre estou falando uma possibilidade, né? Sempre quando estou apresentando a doutrina aqui, eu estou dizendo, olha, isso poderá se concretizar ou se consubstanciar numa oportunidade, portanto, de nós vivermos sobre bases mais justas, que nos motivarão espontaneamente como se diz, ao retorno, né? A consideração, né? E a vontade, portanto, de fazer cada vez mais e melhor não exatamente para o seu estado, mas para a sua espécie, se ela se debruça, se ela decidiu organizar-se em forma de estado, e num determinado lugar, que seja. Isso aí é tema institucional e de espaço. O ser guiano, ele devota sua vida não para o estado, nem para o espaço em que vive, mas ele devota sua vida para a sua espécie, né? Lá são os serguianos, aqui somos os seres humanos. Lá existe uma serguinidade, aqui existe uma humanidade. A serguinidade lá é diferente da humanidade de cá. Bom, deixa eu ver se isso aqui está gravando. Tá gravando sim. Bom, eu acho que eu já posso concluir aqui esse primeiro vídeo. Eu vou arrematar. Qual que é o arremate disso, para finalizar? O arremate disso é muito simples. O problema de que nós temos agora é esse. Não é mais uma questão política ali, é o mundo. O problema é se nós não decidimos criar o globalismo, o mundo nos tornou globais, né? Nos tornou globais. Quer dizer, porque inexoravelmente, né? Fez isso conosco, né? De uma forma brutal, inclusive, né? De uma forma brutal, ceifando vidas, né? São poucas, mas isso tudo ameaça muito em diversas razões, não só no potencial que esse vírus tem, né? E outros por variações dessa mesma gênese, e também essas teorias que são levantadas aí, as pessoas começam a suspeitar, ora, falaram há pouco tempo aí, nessa mídia aí pirata, né? Na mídia pirata, a mídia pirata, que também é bastante popular, né? Ela divulgou aí que teriam aí homens, um grupo seleto de homens e mulheres, né? Uma elite global que supostamente estaria aí com planos macabros, né? Para nós, né? Para eles seria o verdadeiro paraíso, né? Seria finalmente a criação do Éden, né? Mas para nós seria muito macabro tudo isso.
Por que nós? Esse grupo seleto, eu acho que eu não, são 500 aproximadamente, 500 mil pessoas, né? E, portanto, o seu plano seria de reduzir a população do planeta Terra em mais de 6 milhões de habitantes, em mais de 6 milhões de habitantes. Ora, aí falaram aí que estavam construindo até caixões, isso aí eu achei uma bobagem muito grande, porque eu não sei quantos... Bom, a gente fica até desconfortado, né? Desconfortado para tratar desses assuntos, incomodado, né? Porque fazer números, esses números são muito difíceis de se pensar, né? Bom, de qualquer forma, é aquilo que eu disse, tem que pensar, né? A gente não pode deixar de cogitar todas as possibilidades. Porque essas possibilidades, elas acabam nos dando margem para ter outros pensamentos e chegar a certas ou determinadas conclusões, né? Foi assim que chegou também o serguianismo nas suas conclusões. A gente está chamando as pessoas para conhecer o serguianismo, mas está a todo momento desafiando elas para mostrar uma alternativa que seja melhor, né? Desde que ela contemple a todos indistintamente, né? Porque é muito fácil falar numa solução que vai beneficiar uma parte exclusiva da população ou da humanidade, né? Essa aí é a posição da esquerda, do exclusivista, né? Tem muito homem aí que tá na direita que não entende isso, porque a direita se divide em direita, lato sensu, os exclusivistas, que supostamente são ou constituem a elite do mundo, e você tem aí os outros, o intermédio de intelectuais da direita, e depois uma massa da direita, de homens que são os falsos burgueses, né, os pseudo-burgueses, né? Eles que estão lá apoiando a esquerda, não sabem muito bem por quê, muitas vezes motivadas pelo seu instinto, não é porque são corruptas ou porque são canalhas. Claro que não, claro que não. Muitas vezes elas estão sendo, elas estão equivocadas, né? Ou estão indecisas demais, né? Ou, em última análise, deixando de se levar exclusivamente pelo seu instinto de potência, né? Nós temos dito, para quem tem trabalhado, estudado a doutrina serguiana, as duas grandes forças serguianas, isso está dentro da ontologia e da cosmologia de Sérgios, não sei se isso aplica aqui na Terra, mas possivelmente, né? Isso aí está dentro da teoria geral de um livro aí que os serguianos tiveram acesso, mas que transcende a própria cultura serguiana, né? O livro do mundo, isso fala lá no texto de Sérgios, quer dizer, supostamente essas forças também são as regedoras daqui do planeta Terra, né? Sobre os seus seres viventes, porque ela se aplica aos seres viventes que se emetem ou se põem aí eventualmente a socialização, né? Quer dizer, seja por vontade ou deliberação. Quer dizer, aqui hoje no planeta Terra, você tem aí uma oportunidade muito grande do ser humano trabalhar a sua espécie, porque ele ainda é muito homogêneo, né? Apesar de todas as diferenças, ainda a gente é muito parecido, né? Há populações aí, os sérgios que nos contaram que há em outros planetas, aí, outras constelações, que você tem populações, você tem culturas, né, de seres viventes, às vezes dominantes, bipartida, né, formatos bipartidos, onde você tem duas espécies dominantes, e lá estes seres às vezes já se distanciaram demais um dos outros, assumindo características biológicas num certo ponto, onde se tornou inviável a sua própria convivência. Acabou, enfim. A gente vê isso nos filmes aí de ficção, né? Por exemplo, aqueles seres lá que escravizaram outros, né? Enfim, lá do Jornada nas Estrelas, né? Aquele menino lá que tinha aqueles gânglios lá, aquela coisa dos gânglios. Isso aí tudo é absurdo, gente. Mas é absurdo que seja real? Sim, é absurdo que seja real, mas é absurdo que nós consideremos isso daí? Claro que não, isso aí já deixou de ser. Não é questão de ser absurdo ou não, aí é questão de ser necessário e fundamental. Aí já é necessário e fundamental. Bom, o que nós estamos querendo dizer é isso, que as forças da potência, quem está acompanhando o serguianismo sabe que são duas as grandes forças. A potência, né, a força material, a física, e a espiritual, a da sabedoria, do intelecto, né, do sentimento. Essas são as forças. Tem pessoa da direita que está votando, está indo para o lado
movido pela direita, movido por esse instinto, né? Que sim incita o ser a competir. Isso é o que nos levou a ser o que somos. Já tem que enaltecer isso, e a direita vai estar sempre certa, em qualquer ala da direita, quando disser que esse sentimento não pode ser jamais suprimido, mas não fala nada sobre ele ser modificado, né? Ou redirecionado. Esse é o propósito, é um incentivo que os serguianos fazem a nós, né? Causam em nós. É um incentivo que eles causam em nós. Em Sergipe foi isso que foi feito, pelo menos. Houve uma canalização dessa energia. Bom, isso tudo está explicado na doutrina. Quem quiser vai voltar, vai descobrir, vai ver. Então, arrematando o nosso tema central. É isso daí. Você percebe que o problema hoje não é local, não é regional, ele é um problema do mundo. O mundo nos tornou globais, nos fez globais, nos fez seres globais. Porque a solução para esse problema da pandemia, o nome já fala, né? Não tem como negar uma coisa que o próprio nome, a gente já deu o nome, porque é assim que funciona a etimologia da palavra, né? Pan e demos, né? Pandemia, demos é população, e pan, né, é geral, então quer dizer, população mundial. Olha, como é que você soluciona isso? Eu não sei você vai ter que ter uma solução intermediária, né, ou específica, que é global, ou você pode ter uma solução que vai atingir a todos em níveis mais profundos. De qualquer forma, a solução vai ser global. Você pode tomar ela até localmente, regionalmente. Cada um vai tomar uma posição, né? Mas vai ter que haver um consenso sempre, e está havendo esse consenso, que é a troca de informações das tecnologias, da ciência, sobretudo, está fazendo. A ciência representa o que há de global, né? Se o mundo ele não tem a vida, o seu cotidiano globalizado, na prática, na realidade da ciência que está do nosso planeta, ela é assim global, né? E se ela não é ainda mais, ela vai se tornar cada vez mais. É isso que nós estamos dizendo, né? Para os portugueses, aí, amigos lá de Portugal, é isso que nós estamos a dizer, né? Veja bem, é isso que nós estamos a dizer. Pois bem, veja bem, você tem a necessidade de um sistema cada vez mais interligado para combater um mal que é, portanto, global, né? Para combater um mal que é, portanto, global. Isso tudo está fazendo o quê? Que volta aí, faz o arremate do que eu estava dizendo. Isso volta para isso nos dá uma liberdade muito grande de pensar que, como afinal de contas, nós vamos nos posicionar uns com os outros. Porque se você diminui o Estado, quer dizer, tem que ter uma cúpula aí que represente toda a globalização, a globalidade, né? O globo. Tem que ter uma cúpula que represente o globo, né? E aí você começa a investigar, olha, e as lógicas que estão por detrás dos relacionamentos dos homens, né, dos seres humanos? Você começa a questionar se será possível, dentro do sistema que você tem, você encontrar uma solução. É isso que o ser humano vai fazer se ele não partir para um sistema mais sofisticado de arrumação, né? Aos modos aí, por exemplo, dos serguianos. Ele vai ter que se estabelecer aí dessa forma, né? A ciência vai agir globalmente, né? E cada país vai ter aí seu enfrentamento, né? Agora, provavelmente nós vamos ter aí um cenário semelhante aí ao da Idade Média, onde você tinha os burgos, né? Porque com essa decisão aí, a decisão no mundo capitalista, no mundo democrático, está decidindo o quê? Não vai decidir, provavelmente, como querem aqui os seguidores do Bolsonaro, né? O mundo já demonstrou aí que não vai impor mesmo a vacina, né? De modo geral, a vacina vai ser imposta aí no mundo, né? No Brasil e no mundo, inclusive, né? Porque falam aí aqui no Brasil, mas eu acho que dificilmente você vai ter essa possibilidade aí, né? Porque, como eu disse, você vai estar ferindo um direito aí da pessoa que está tomando a vacina. Como é que você vai fazer isso? Né? Você pode não ter pensado nisso, mas na hora que você implementar isso, na hora que surgir os casos, você vai finalmente entender, e aí sim você vai regressar, né? E vai dizer mais uma vez, olha, foi por isso que o mundo não deu certo.
Foi por isso que o nosso governo não deu certo, não deixa a gente governar. É a mesma coisa que falavam lá com a Dilminha, com o Lula, olha, não deixa a gente, não deixa o homem governar, só atrás dele o tempo todo. Então o problema nosso é esse, tá? É um problema crônico e é um problema que não é só do país, mas é mundial, tá certo? Então quando não haver aí, o que está finalmente para fazer o remate e fechar esse vídeo? O que está implicando tudo isso? Questionarmos os modos de vida que temos adotado para nós, seres humanos, né? E fazer um afrouxamento aí paulatino a fim de transformar essa realidade. Um afrouxamento paulatino a fim de transformar essa realidade. Ambas as partes cedendo. O que a gente poderia dizer aí? Olha, a gente fica, às vezes eu recebi perguntas do seguinte tipo. Olha, Sorigo, como é que eles fazem neste caso lá em Sérgios? Ora, é difícil responder isso. Primeiro que eu não sou serguiano, eu sou só aqui que eu represento o filósofo que esteve lá em Sérgios. Bom, o que é que acontece? Me parece que um planeta que se arranjasse dessa maneira, né, pudesse dispor de tecnologias mais sofisticadas para o controle dessas ameaças, né, que nada mais são ameaças de outros seres viventes que estão disputando o espaço conosco. Aí você vai falar, ah, meu Deus, que vírus mortal, que vírus endiabrado, que coisa do demônio, né? E não pode ser mal educado com o vírus também a esse ponto. Quer dizer, tem que ter um mínimo de respeito por todos os seres viventes, né? Nós vamos sim a batalha contra eles, nós desejamos o fim, o extermínio deles, mas legitimamente, né? Mas é preciso termos a consciência de que também é um ser vivo tentando se expandir, né? Isso aí tem que ser pensado também, né? Cogitado, né? Isso aí é questão de bom senso. Bom, de qualquer forma, o que é preciso então? Se eu tiver que responder alguma coisa, começar dizendo isso. Olha, lá em Sérgios a tecnologia é muito mais sofisticada, então diante de um ataque desses, né, haveria um controle muito mais rápido, mais imediato e eficaz, né, e não chegaríamos a ter um centésimo dos problemas que nós estamos tendo aqui em função, né, porque lá em Sérgios também eles vivem, eles passam problemas semelhantes, eles são seres viventes, então eles estão sujeitos ao ataque de outros seres, de espécies distintas, né, e eles sofrem continuamente ataques de seres, inclusive de outros planetas, né? O que provavelmente não é certo, a gente não pode assegurar, mas a gente pode cogitar que isso pode ser um dia verdadeiro. Então, na dúvida, é melhor estarmos preparados. Na dúvida, é melhor estarmos preparados. Bom, então é isso. Eu não sei até onde mais eu posso ir. Vou tentar elaborar aqui uma resposta mais adiante, que vá mais adiante, né? Mas basicamente é isso. O sistema serguiano dispõe de um controle dessas espécies aí, né? Da defesa da sua espécie, né? Mais efetivos, né? Controles mais efetivos. Tá certo? Grande abraço. Então, para começar uma transformação, você tem que começar pelo sistema de todo o sistema, né? do Estado. Você não pode tratar de um problema a partir se você for usar os prismas do Estado convencional, né, que aí está, né, o vigente, você vai ter que fazer nos moldes dele, né, e aí de acordo com algumas determinações aí a nível internacional, né, como estão fazendo aí mesmo, e não está sendo suficiente, né. A gente fica com um receio tremendo disso aí piorar muito, né, os vírus agora estão se combinando, a gente fica com medo de ter que conviver isso portanto, é uma tristeza muito grande que a gente sente se você, por exemplo, falar, não vai morrer, vai manter o nível de mortes, de falecimentos em decorrência disso aí, mas o mundo vai ficar agora fechado, lockdown, entendeu? E essa é a nova realidade, e aí a gente não vai poder mais viajar, quer dizer, a gente vai acabar com algumas liberdades que a gente tinha, reduzirá-se ainda mais, portanto, as nossas liberdades como ser humano, né? Você não poder sair do lugar onde você vive, viver confinado como se fosse uma espécie de ave, né? Numa gaiola, quer dizer, a gente fica triste com essa possibilidade que se parece muito real e que está, portanto, à nossa frente. Grande abraço, serguianos da Terra!